Presidente Lula terá que passar por nova cirurgia. E você vai ver também. WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade e ficam fora do ar. Câmara dos Deputados aprova projeto que proíbe celular nas escolas. Homem finge a própria morte nos Estados Unidos, mas se arrepende e volta atrás. Botafogo perde para o Pachuca e é eliminado da Copa Intercontinental. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h36 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a equipe médica do presidente Lula anunciou que ele terá que passar por um novo procedimento na cabeça amanhã. O motivo é completar a cirurgia que foi feita na última terça-feira. O procedimento será realizado na manhã desta quinta-feira. De acordo com o comunicado, Lula será submetido a uma complementação de cirurgia, chamada de procedimento endovascular. Por meio de um catéter, o cirurgião injeta um material que obstrui a artéria e bloqueia o fluxo sanguíneo. A expectativa é que, após esse cateterismo, os sangramentos não voltem a se repetir. Os médicos concederão uma entrevista coletiva após a complementação da cirurgia. Ainda de acordo com a equipe médica, o presidente passou o dia de hoje bem. O petista fez fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares. Lula tem 79 anos e passou por uma cirurgia de emergência na terça-feira para drenar um hematoma na cabeça, em decorrência a uma queda que sofreu no banheiro de casa em outubro. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o Dr. Flávio Salem, ele que é médico neurologista do Hospital Japonês Santa Cruz. Boa noite, doutor, novamente, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa noite, Kleber, boa noite novamente aos telespectadores da Rede TV. Doutor, primeiro eu peço então que você explique como é esse procedimento ao qual o presidente será submetido amanhã. Muito bem, o procedimento é um procedimento não cirúrgico. Vai ser introduzido um catéter por uma artéria. Esse catéter vai chegar até lá em cima no cérebro. Serão identificados os vasos que estão sangrando ou têm risco de sangramento. E esses pequenos vasos serão obstruídos para evitar que o presidente tenha novos sangramentos. Lembrar que a cabeça dele é aberta e que, a priori, não há absolutamente nada de anormal. A equipe cirúrgica é uma equipe extremamente habilidosa e habilitada. E o procedimento será completamente intravascular, ou seja, completamente angiográfico. Não vai ser feito no centro cirúrgico, será feito no serviço de radiologia intervencionista e ele provavelmente estará acordado ou parcialmente acordado. E, doutor, o fato do presidente ter que fazer esse complemento é um motivo de preocupação ou isso já era previsto? Já faz algum tempo que alguns estudos têm demonstrado que a técnica de embolização de microvasos na região epi e subdural, para tratar... Epi é acima da dura, né? Dura mater é a meninge mais externa, é a membrana mais externa que está grudada no osso. As meninges são 3, né? Dura mater, aracnoide e pia mater, que envolvem o cérebro. Então, já existem alguns estudos já há bastante tempo, eu estava inclusive discutindo isso com um amigo meu esses dias, estudos que demonstram que a embolização de microvasos para hemorragias, especialmente a subdural, são procedimentos bem interessantes quando você acredita que há risco de recorrência do hematoma, como no caso do presidente Lula. Ele fez um hematoma depois de uma queda, e esse hematoma foi tardio, e pode ser que aconteça novamente pela idade. Então, dá-se preferência a realizar esse procedimento, e é um procedimento tecnicamente muito mais fácil e, claro, muito mais seguro.
Olha, e a sua resposta, né, e esse anúncio do procedimento reforça o que você já tinha falado ontem sobre o risco de acontecer novamente o problema. Então, esse novo procedimento vai influenciar na recuperação e na previsão de alta ou o que foi dito continua valendo? O que foi dito continua valendo. Mas o que ele vai é influenciar no futuro, a médio e longo prazo, ou seja, não ocorrer novos sangramentos e, consequentemente, deixar o presidente fora de risco de novos problemas neurológicos. Correto. E esse deve ser o último procedimento ou, pela sua experiência médica, outros procedimentos, né, outras atividades aí podem acontecer nos próximos dias? Provavelmente, se tudo correr certo, Kleber, esse será o último procedimento. Qualquer outro procedimento só ocorrerá se porventura ocorrer um novo sangramento, mas está sendo feito tudo para que isso não aconteça. E a gente tem que lembrar que o presidente está no centro de excelência do Brasil, provavelmente o melhor centro de excelência em neurologia e neurocirurgia do país, do qual eu também faço parte, com muito orgulho. E a chance de dar certo é muito grande. E a chance do presidente ter alta na próxima semana, conforme as previsões da equipe chefiada pelo Dr. Roberto Calil, são muito altas. Correto. Então, o procedimento em si, aparentemente, né, parece simples. O grande desafio vai ser essa checagem, essa manutenção para o risco do problema voltar, doutor. Sim. É claro que uma nova tomografia terá que ser feita, como o Dr. Roberto Calil já havia aventado. Esse procedimento, ele é um procedimento que já estava previsto no tratamento. E como eu falei anteriormente, já existem dados de literatura que demonstram que esse procedimento, ele deve ser realizado em certos grupos populacionais em que o risco de sangramento é maior. Agora, uma nova tomografia terá que ser feita para que você possa ter absoluta certeza de que ele está fora de risco e pode receber alta tranquilamente. Tá certo. Então, doutor, mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar em relação a esse assunto, como especialista, que é importante para o nosso público saber? É o seguinte, hematoma subdural é um sangramento dentro da cabeça, ele é extremamente comum. Então, quando o idoso, isso incluído qualquer pessoa acima de 50 anos, 50, 60 anos, quando o idoso bate a cabeça, mesmo que seja um trauma banal, por exemplo, bateu a cabeça na porta do carro, tropeçou, bateu a cabeça, etc., é sempre interessante ir a um pronto-socorro e ter certeza de que está tudo bem. O hematoma subdural ele pode ser agudo, subagudo ou crônico. Ele pode aparecer imediatamente, demorar dias ou semanas para aparecer. Se o paciente demonstrar confusão mental, dificuldade com palavras, raciocínio identificado, fraqueza de um lado ou de outro, desequilíbrio e começar a urinar na roupa, não espere, me leve imediatamente no pronto-socorro. Agora, se o trauma que o paciente teve, ele foi seguido de náusea, vômito e ou rebaixamento de consciência, pronto-socorro imediatamente e exigir uma tomografia de crânio, que é a melhor chance que o paciente tem de não ter problema no futuro. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o doutor Flávio Salem, que é especialista aí no assunto médico neurologista do Hospital Japonês Santa Cruz. Doutor, muito obrigado por essas explicações que não servem só para o presidente, só para quem se preocupa com a saúde do presidente, mas para todos que nos assistem. Muito obrigado pela verdadeira aula que o senhor deu mais uma vez no nosso jornal. Obrigado, Kleber, e até breve. Grande abraço. E olha só, na tarde desta quarta-feira, os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook apresentaram instabilidade em todo o Brasil e foram registradas mais de 70 mil reclamações sobre a dificuldade para receber mensagens. Os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook apresentaram instabilidades e ficaram fora do ar no Brasil na tarde desta quarta-feira. A Meta, responsável pelos 3 aplicativos, informou que está ciente dos problemas do WhatsApp e está trabalhando para solucionar e voltar à normalidade. A empresa não se pronunciou sobre o Facebook e o Instagram. Também não informou os possíveis motivos do problema. A instabilidade começou por volta das 2h30 da tarde e o funcionamento das redes sociais começou a ser
ser reestabelecido 1 hora depois. O site Down Detector, que avalia alertas de problemas de sites e plataformas, registrou mais de 70 mil reclamações no Brasil sobre dificuldade para fazer login e mandar mensagens pelo WhatsApp, 3.400 reclamações para o Instagram e 1.300 para o Facebook. O portal também destacou que houve instabilidade em outros países como Argentina, Colômbia, Canadá, México, Estados Unidos e na Índia. A Meta não informou uma previsão de quando o problema será completamente solucionado. E o projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e segue agora para a votação no Senado. Vamos ver. O projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas, inclusive durante intervalos de aula e recreios, foi aprovada pela Comissão da Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Os alunos poderão levar os celulares nas mochilas, mas eles só poderão ser usados em casos específicos, como problemas de saúde, para fins educacionais e garantir os direitos fundamentais dos alunos. Esse último ponto foi um dos mais debatidos entre os parlamentares em oposição ao texto. As alegações são que pode haver doutrinação nas escolas, e esse projeto de lei iria impedir a defesa dos alunos contra essas situações. O texto tramita no Congresso Nacional desde 2015 e tem o apoio do Ministério da Educação. E a discussão agora vai direto para o Senado. O Congresso e o Ministério da Educação esperam que o ano letivo de 2025 já comece com a proibição em vigor. E, segundo uma pesquisa, a medida é apoiada por 8 a cada 10 brasileiros, que concordam que menores só deveriam ter celulares a partir dos 13 anos. O alistamento militar feminino começa a partir de 1º de janeiro. O Ministério da Defesa pretende abrir 1.500 vagas nas 3 Forças Armadas. As mulheres vão poder escolher entre Exército, Marinha e Aeronáutica, a depender da aptidão e das vagas. A partir de janeiro, as jovens que completarem 18 anos em 2025 vão poder realizar o alistamento militar voluntário. A iniciativa é pioneira nas Forças Armadas e deve ofertar vagas em 28 municípios de 13 estados e no Distrito Federal. Atualmente, o alistamento aos 18 anos ainda era restrito aos homens, convocados ou voluntários. As novas regras que permitiram que mulheres também se voluntariem nessa idade foram publicadas em agosto. As candidatas podem se alistar pela internet ou presencialmente em uma junta de serviço militar. O processo de recrutamento será realizado nas seguintes etapas: alistamento, seleção geral e seleção complementar, designação, distribuição e incorporação. As incorporadas devem cumprir 12 meses de serviço militar, que pode ser prorrogado até 8 anos, se houver interesse do comando e da própria militar. Durante o serviço, elas terão acesso a benefícios semelhantes aos dos homens: remuneração, auxílio alimentação, licença maternidade e contagem de tempo para a aposentadoria. E veja a seguir, homem finge a própria morte nos Estados Unidos, mas se arrepende e volta atrás. E ainda, Botafogo perde para o Pachuca e é eliminado da Copa Intercontinental. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E um americano do estado de Wisconsin fingiu a própria morte e deixou a esposa e 3 filhos para começar a vida do zero. A história foi detalhada pela polícia local. A farsa começou em um dia que o homem foi ao lago da sua cidade andar de caiaque. Após algumas horas, ele sumiu e só encontraram os pertences no carro e a canoa. Depois de deixar o lago, ele andou de bicicleta elétrica por cerca de 110 quilômetros durante a noite, até pegar um ônibus para Detroit, seguir para o Canadá e de lá pegar um avião para a Europa Oriental. O gabinete do xerife do caso disse que a busca pelo corpo do homem durou mais de um mês e custou mais de $35 mil. Até que ontem o homem se arrependeu e voltou para Wisconsin. O homem ficou detido na prisão da cidade até comparecer ao tribunal à tarde. A polícia se recusou a dizer especificamente onde o homem esteve desde que desapareceu
e não respondeu nenhuma pergunta sobre a motivação do sumiço. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações, como sempre, é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra, seja bem-vinda. Vamos começar falando da Copa do Mundo, não é? Porque hoje teve novidade, a FIFA anunciou as sedes das próximas Copas, não é mesmo? Isso aí, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. As sedes anunciadas foram das edições das Copas de 2030 e 2034. E pela primeira vez na história, uma única edição de Copa do Mundo será disputada em 3 continentes diferentes. As sedes foram anunciadas no Congresso Extraordinário da FIFA, realizado de forma virtual. Espanha, Marrocos e Portugal receberão a edição de 2030 da Copa do Mundo. E 3 jogos serão disputados na América do Sul, um no Uruguai, um na Argentina e outro no Paraguai. Com isso, o torneio vai ocorrer em 6 países de 3 continentes diferentes. Um ato que a FIFA chama de celebração do centenário, pelos 100 anos da primeira Copa do Mundo. As partidas serão na semana anterior à abertura oficial da Copa. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, discursou e disse que era um dia histórico pro futebol, citando o Mundial de 1930, que foi vencido pelo Uruguai no Estádio Centenário. O mesmo estádio receberá o primeiro jogo da Copa. Na Argentina, o representante será o Monumental de Núñez. Na exibição oficial, não foi indicado qual seria o estádio paraguaio, mas em suas redes sociais, o Olímpia anunciou que será no seu novo estádio, que ainda será construído e levará o nome de Osvaldo Domingues, pai do presidente da Conmebol e que morreu no começo do ano. A candidatura de 2030 propõe em sua fase inicial jogos em 20 estádios, 11 na Espanha, 6 no Marrocos e 3 em Portugal. O número é 40% superior ao mínimo exigido pela FIFA de 14 estádios. Única candidata para 2034, a Arábia Saudita vai receber a primeira edição do novo século da Copa. O país propõe jogos em 15 estádios de 5 cidades do país. O estádio King Salman, em Riad, foi escolhido como palco de abertura e da final. Uma das cidades que foram mencionadas na proposta é a futurista Neom, que está sendo desenvolvida no noroeste do país, baseada em energia renovável e transporte sustentável. Mas essa candidatura da Arábia sofre críticas de organismos internacionais de direitos humanos, que cobram a FIFA que não realize a Copa no país. E o primeiro jogo do Intercontinental de Clubes foi hoje, né, Maíra? O atual campeão brasileiro e da Libertadores entrou em campo. Entrou, Kleber. Botafogo foi a campo contra o Pachuca e o resultado não foi muito bom para os brasileiros. Além de perder por 3-0, bateram recordes negativos da competição. O Botafogo sentiu cansaço após maratona de jogos e foi derrotado pelo Pachuca por 3-2 em Doha e está eliminado nas quartas de final da Copa Intercontinental. Com o resultado, os mexicanos vão encarar o Al-Ahly na semifinal e quem vencer enfrenta o Real Madrid na final. Os gols do Pachuca foram marcados por Idrissi, Deossa e Rondon. O time mexicano não vencia nenhum jogo desde o dia 3 de novembro. Essa foi a maior derrota de um brasileiro para equipes não europeias na competição. A marca pertencia ao Internacional, primeiro brasileiro que ficou de fora da decisão após perder para o Mazembe em 2010. Do Galo em 2013, que perdeu para o Raja Casablanca por 3-1, e o Palmeiras de 2021, que perdeu para o Tigres por 1-0. O Flamengo de 2023 perdeu de 3-2 para o Al Hilal, único time árabe da lista. O Glorioso também bateu outra marca negativa, ao se tornar o primeiro brasileiro campeão da Libertadores a não disputar uma semifinal de Mundial, justamente no primeiro ano em que os sul-americanos entram nas quartas de final. A delegação alvinegra volta ao Brasil após essa eliminação e entra de férias. A equipe se reapresenta em janeiro para a disputa do Campeonato Carioca. Maíra, e além de você, deu até para sentir no seu tom de voz, todos nós brasileiros lamentamos, claro, esse resultado, não é mesmo? Sim, Kleber. E além da derrota, a torcida do Botafogo também recebeu outra notícia triste agora há pouco. Thiago Almada, o craque argentino, anunciou sua saída do time. Isso para ir ao time francês de John Textor, o Lyon. Almada chegou no Glorioso no meio do ano com a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Mas, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Até amanhã. Muito obrigado, até amanhã. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, ótima noite e até amanhã.